Muito boa noite, Brasília, muito boa noite, Brasil, muito boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso encontro quinzenal, programa Canal da Educação, e hoje nós vamos entrevistar o professor Júlio Barros, que é diretor de organização do Simpro e representa o sindicato no Fórum Distrital da Educação. Também é coordenador da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano de Educação Distrital, PDE, né? O professor Júlio Barros, ele é professor de História no CEF 25 da Ceilândia e mestre em Educação pela UNB. E o assunto da entrevista de hoje é sobre os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2017, divulgados no dia 3 de setembro agora, né, pelo INEP, Ministério da Educação. Vou dar meu primeiro boa noite ao professor Júlio Barros. Boa noite, professor. Boa noite, Valdir. Sempre bom. É uma alegria dialogar com você e seu público sobre as políticas educacionais. E qual a visão que o Simpro tem do IDEB? Olha, o Simpro entende que o IDEB é um mecanismo inacabado para aferir a qualidade da educação. Não é levado em conta, por exemplo, as desigualdades socioeconômicas do país, incluindo aí o Distrito Federal. Pegando o caso aqui de Brasília, onde a desigualdade social é a maior do país, esse fator não é levado em consideração. Assim como outros fatores importantes, a infraestrutura das escolas, a política de valorização dos profissionais do magistério, o nível de escolaridade dos pais do estudantado que refletem nos seus rendimentos, na relação ensino-aprendizagem. Então, por um conjunto de fatores que são excluídos do IDEB na hora de aferir a qualidade da educação, a gente acha que ele não dá conta que é um instrumento inacabado para aferir a qualidade de educação no Brasil. Professor, nós temos observado que sempre que é divulgados os resultados do IDEB, né, existem análises que desqualificam a educação pública e seus profissionais. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a nos falar sobre isso. Olha, primeiro a gente tem que denunciar que são análises rasas, superficiais e que fazem parte de uma orquestração de desqualificação da educação pública e de seus profissionais. Vamos pegar como, por exemplo, o Distrito Federal, onde nós temos 80% do professorado são especialistas em educação. Nós temos centenas e centenas de mestres em educação, de doutores em educação. Então, o objetivo dessas análises que tentam desvalorizar a educação pública e seus profissionais é a defesa da mercantilização do ensino, é a defesa da privatização do ensino. Então, os objetivos centrais são esses. Por isso, a gente insiste para que nossa comunidade escolar não baixe a cabeça, não baixe sua autoestima. Nós reconhecemos a importância histórica tanto dos estudantes, dos funcionários da educação, dos profissionais dos magistérios e pais e mães e responsáveis comprometidos com a educação pública de qualidade. Professor, e qual a relação das políticas educacionais do governo Temer e aqui em Brasília também do governo Rodrigo Hollenberg com o IDEB? Sua pergunta é fundamental, porque a gente elabora grandes políticas educacionais, mas tem um ponto que precede a execução das políticas educacionais, que é a questão do financiamento. Vamos analisar aqui as principais medidas do governo Temer com relação à educação. Desconfigurou o Conselho Nacional de Educação, fez intervenção no Fórum Nacional de Educação, fez a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos na educação e na saúde. Por exemplo, nós temos 653 escolas públicas. Se daqui a 10 anos aumentarmos para 1.000 escolas públicas, o que vai ser investido daqui a 10 anos é o mesmo que vai ser investido em 2018. Então, por isso, essa questão do não financiamento decente reflete nas políticas educacionais. Nós temos um outro exemplo gritante, que é a questão do pré-sal, né? Nós temos aqui no Brasil quase 200 bilhões de barris de petróleo, que foi colocado 90% da exploração dessa riqueza para as transnacionais petrolíferas, que se a gente for colocar isso em valores, significa retirar da educação e da saúde em torno de 1 trilhão
de reais. Então, obviamente que a ausência desses recursos impactam na qualidade da educação, né? O regime de partilha do pré-sal, o não financiamento da educação pública por meio de dobrar o investimento no PIB, né? Historicamente, nós temos investido 5% e o Plano Nacional de Educação apontou para dobrar para 10%. No caso aqui do Distrito Federal, a gente percebe também a não prioridade da educação nas leis orçamentárias, né? Então a gente tem dito o seguinte, que a educação ela é sempre colocada como prioridade nos discursos de campanha, mas quando vai refletir lá na lei de diretrizes orçamentárias, na LOA, né, a gente não percebe essa prioridade. E isso reflete, obviamente, nas políticas educacionais. Com certeza. Professor Júlio Barros, sendo mais específico, eu gostaria que o senhor fizesse considerações sobre os resultados do IDEB no ensino fundamental, anos iniciais que vão do 1º ao 5º ano, e comparado com a rede pública, e comparando, né, logicamente, a rede pública com a rede privada. Bem, a gente faz esse quadro comparativo dos resultados da rede pública com a rede privada, não para desmerecer a rede privada, mas para desmistificar essa história que escola boa, escola de qualidade tem que ser a escola privada, né? Nós temos certeza absoluta da qualidade de ensino que é ofertada na educação pública. Então, os resultados do IDEB, anos iniciais, que vão do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, apontam os seguintes resultados. A primeira edição do IDEB aconteceu em 2005. 2005, como foi a primeira experiência, não tinha metas colocadas. Mas como ele é bianual, de 2000 a 2017, nos anos iniciais, repito, 1º ao 5º ano, nós tivemos 6 edições, né? 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. A notícia boa que a gente tem para dar é o seguinte: a rede pública atingiu 100% das metas estabelecidas, literalmente 100%. Já os dados da rede privada, apesar de apontar para um crescimento contínuo, a gente pode dizer, inclusive lastimavelmente, que nunca atingiu as metas estabelecidas para o IDEB anos iniciais, né? Então, nesse quadro, é essa a realidade. Professor, e no ensino fundamental, anos finais do 6º ao 9º ano? Também a gente pode afirmar que houve uma linha de tendência positiva, houve um crescimento, né? Mas esse crescimento não é contínuo. Então, os dados indicam o seguinte: na rede pública, houve um crescimento de 0,3%. Né? E se a gente observar desde a primeira edição, Brasília, o Distrito Federal, aumentou 1 ponto com relação às metas estabelecidas. Já na rede privada, o índice de aumento foi 0,1%, enquanto a nível nacional foi de 0,4%. Então, é positivo, né, mas precisando melhorar aí do 6º ao 9º ano, o que nós denominamos de séries finais da educação fundamental. Vamos lá agora para o ensino médio, né? Verifica-se que o declínio é uma realidade nacional, né? O que o senhor tem a nos dizer sobre essa etapa da educação básica? Olha, o ensino médio, pode-se dizer que hoje no país é o calcanhar de Aquiles, né? Tem problemas em todas as unidades da federação. Nenhum estado conseguiu atingir a meta estabelecida pelo IDEB. Agora a gente tem que ter um olhar mais aprofundado sobre a questão do ensino médio. Por exemplo, é a etapa de ensino que o jovem busca o mercado de trabalho. Então, é aonde existe o maior índice de evasão educacional, né, de abandono dos estudos, de interrupção dos estudos. Agora, nós reconhecemos que há uma necessidade de haver mudanças profundas no ensino médio. Essa pergunta sua me permite fazer uma abordagem que essas mudanças não necessariamente são as propostas pelo governo Temer. Quais são? O que ele chama de nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e a reforma do ensino médio. Porque ambas também buscam a privatização. Para você ter uma ideia, a BNCC, junto com a reforma do ensino médio,
prevê que a educação de jovens e adultos 100% seja ofertada por meio da educação à distância. E no currículo do ensino médio, 40% sendo feita também à distância. Então, o que eles estão propondo é o seguinte: nós vamos criar uma escola para o pobre, né, faz um curso pseudo-profissionalizante, e uma escola para o rico, que dá acesso ao terceiro grau, dá acesso à universidade. Então, nós aqui manifestamos a posição do Sindicato dos Professores radicalmente contra a nova BNCC e a reforma do ensino médio. Inclusive, tem uma notícia boa para dar para a comunidade escolar, que a Secretaria de Educação, por meio do secretário Júlio Gregório, já fez declaração que vai congelar esse debate e não pretende implementar a reforma do ensino médio no ano de 2019. Assim sendo, nós ganhamos um ano para aprofundar o debate e fazer a denúncia dessa proposta maléfica para a educação. Com certeza, é uma boa notícia mesmo. Professor, gostaria que o senhor fizesse agora um panorama nacional, né, sobre o IDEB 2017, nos anos iniciais e finais na educação fundamental e no ensino médio, destacando aqui a posição do Distrito Federal. Bem, é importante dizer o seguinte: nos anos iniciais na educação fundamental, a meta estabelecida foi de 5,8. Aí o Distrito Federal ultrapassou essa meta, atingindo 6,3. Então, nos anos iniciais, estamos com esse patamar, e se for ranquear das 27 unidades da federação, nós somos a 5ª melhor em rendimento. Já com relação à educação fundamental anos finais, do 6º ao 9º ano, a meta estabelecida foi de 4,7. Mais uma vez, o Distrito Federal ultrapassou essa meta e nós atingimos 4,9. A mesma situação também se repete com relação ao ensino médio. Qual era a meta estabelecida para 2017? Era 3,8. E nós, no Distrito Federal, alcançamos 4,1. Sabemos que precisamos melhorar, mas mesmo assim, se formos analisar ranqueando, né, o Distrito Federal é a 4ª melhor unidade da federação em rendimento do ensino médio. Sempre lembrando, nenhuma unidade da federação atingiu a meta estabelecida na questão do IDEB em 2017. Ok, professor Júlio Barros, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Suas considerações finais aqui para a câmera 1. Bem, eu queria alertar a comunidade escolar, os profissionais da educação, o seguinte: nós estamos a menos de 3 semanas para definir os rumos políticos do Distrito Federal, quem vai sentar lá na cadeira no Palácio do Buriti e no Palácio do Planalto. Então, os professores têm que analisar como se comprometeu historicamente os postulantes ao Buriti e ao Palácio do Planalto. Quais foram as medidas que eles fizeram para a educação? Já citei aqui a emenda constitucional 95, que congela a educação, os investimentos na educação por 20 anos. Como se comportaram os parlamentares do Distrito Federal? Votaram a favor ou votaram contra? Qual foi o posicionamento deles com relação à reforma trabalhista, à reforma da Previdência? Porque não basta ter essa teoria, né? A teoria tem que ser casada com a prática, como dizia Paulo Freire, que aniversariou ontem. É isso aí. Agradeço muito a participação mais do que brilhante aqui do professor Júlio Barros, mais uma participação muito legal aqui no canal da Educação. Estaremos de volta na próxima quinzena com mais uma edição do nosso programa. Ótimo final de semana a todas e boa noite. Tchau, tchau.